Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Sou a professora Keila Batista, professora de História, e vamos aí para mais um assunto da nossa disciplina. Pessoal, o nosso assunto de hoje é acerca da Revolução Russa, né? E o seu significado histórico, né? Por que o seu significado histórico? Porque é a primeira vez, né? Onde nós vamos ter na história um Estado socialista. Então, a partir da Revolução Russa, essas ideias socialistas também vai repercutir aí, elas vão repercutir, né, em outras revoluções que vão acontecer, que a gente vai vendo aí depois, ok? Então, para a gente começar, a gente tem aí, então, a Revolução Russa, né, que vai acontecer aí ah, nesse país, e a partir daí a gente vai ter, né, a expansão dessas ideias, né, com a criação da União Soviética, né, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Essa União Soviética vai ser uma grande potência, né, depois então da Segunda Guerra Mundial, né, a gente vai ter a Guerra Fria, onde essas potências, né, a União Soviética e os Estados Unidos, que sai bem fortalecido das guerras, eles vão aí ser inimigos, né, ideológicos nesse período. Então, a gente precisa entender como é que se deu como se criou essa União Soviética e principalmente, né, como eu disse para vocês, o grande significado, o grande legado da Revolução Russa é que as ideias socialistas elas foram colocadas em práticas, então, num governo, tá, pessoal? Mas para a gente contextualizar um pouquinho, a gente precisa discutir qual era o cenário da Rússia antes da Revolução, né? A gente tem uma monarquia absolutista, com o czar Nicolau II, da dinastia Romanov. E aí, pessoal, o czar era uma espécie de rei, né, de imperador. A gente tem aí o czarismo, né, que vinha então assim de César, o grande. Então, claro que a gente vai ter um soberano aí supremo, né? O absolutismo vai ser bem presente. E visto que em alguns países, né, a gente já tem algumas ideias mais liberais, né? Mas a Rússia, então, ela se torna, então, um país, assim, bem absolutista, tá, pessoal? E aí a gente tem, né, a família do Nicolau II, né, que foi a monarquia que foi derrotada, né, na Revolução, a gente teve a morte da família, e aí no finalzinho, se vocês forem da esquerda para a direita, a gente tem a princesa Anastácia, né, e tem várias teorias de conspiração aí sobre ela, a gente tem a Disney também que vai retratar essa história como a única sobrevivente da dinastia, né, mas assim, historicamente não se tem assim muito comprovado se ela sobreviveu, né, que fugiu, como se tem aí então essa história, tá? E aí então, né, falando aí do contexto econômico e social da Rússia, a gente tem um país, né, que passa por um rápido processo de industrialização, bem rápido, né? Só que aí os trabalhadores, eles sofriam com baixos salários e longas jornadas de trabalho. Pessoal, 14 horas de trabalho aí a gente tem, né? E 80% da população vivia, então, no campo. E esses trabalhadores rurais, eles viviam em extrema miséria e pobreza, né? Então, a gente tem aí uma Rússia passando por questões econômicas muito complicadas, né? E o czar sendo sustentado. E isso as pessoas vão começar a questionar. Pessoal, e por conta dessa industrialização, né, nós vamos ter os operários, que vão ser muito importantes nesse processo, porque eles vão fazer organizações, vão questionar, e claro, a gente tem um cenário muito desfavorável, né, baixos salários, longas jornadas de trabalho, e aí a gente tem a influência também de ideias socialistas, né, como ideias aí de Karl Marx e Friedrich Engels, né, que aí a gente vai ter Karl Marx questionando, né, o trabalhador, né, essa exploração. Então, essas ideias vão ser bem favoráveis aí nesse cenário da Rússia, ok, pessoal? Nós temos vários acontecimentos nesse processo da Revolução, só que a gente está falando rapidinho aqui por conta do nosso tempo. Mas a gente tem um muito importante que é o Domingo Sangrento, né? Uma passeata onde manifestantes vão para frente do palácio do czar, né? Uma manifestação pacífica, questionando as condições de vida, né, que estavam complicadas. Só que esse protesto pacífico, né, a gente tem aí Deus salve o czar, eles estavam louvando o czar,
eles vão ser reprimidos, né, e a gente vai ter mais ou menos 92% de mortes, pessoas feridas. Então, esse domingo conhecido como sangrento, dia 22 de janeiro de 1905, ele vai também fazer com que as pessoas comecem a questionar bastante. E aí a gente vai ter, então, greves, motim de soldados, levantes militares, protestos, né, os protestos vão estourar, e aí o czar se sente balançado, tá, pessoal? A gente tem os sovietes, né, que, como eu disse para vocês, os operários, eles começam a se organizar, e aí os sovietes são os conselhos de representantes dos operários, né, camponeses e dos soldados também. Então, os sovietes, eles vão ser muito importantes. Tanto que a gente tem a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, por conta aí dos sovietes, ok? E eles vão ser muito importantes para esse processo revolucionário. Também temos o contexto da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Isso, pessoal, é uma coisa muito importante porque refletia muito na sociedade, né? E trazia essa miséria muito mais à tona. Um país despreparado para a guerra, poucos recursos, armamento precário, soldados sem treinamento. Muitos soldados morreram, né? Foram mais ou menos 13 milhões de soldados russos, 13 milhões morreram, e outra grande parte voltaram extremamente feridos. A gente tem soldados aí que saíram da guerra, então a gente tem essa questão da guerra muito complicada. A Rússia não tinha subsídios para manter, tanto que depois a Rússia sai da guerra, né? Em plena guerra ela sai por conta da Revolução, tá? E aí, pessoal, dentro dessas ideias socialistas, nós vamos ter algumas questões. A gente vai ter o partido, né, dos trabalhadores aí que vão se organizar, e dentro dele a gente vai ter a divisão de pensamentos. A gente vai ter os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques, eles vão ser representados principalmente aí por Lenin, né? Eles vão defender uma mudança radical, né, na política, e aí eles vão também dizer que para acontecer uma revolução, né, precisaria então dessa revolução socialista armada, urgente, né, caso fosse necessário. Só que os mencheviques, aí representado por o Marlov, ele vem defendendo o amadurecimento do capitalismo para depois, sim, passar para o socialismo. Então, ele fala assim, primeiro vamos, né, amadurecer o capitalismo, depois para se ter aí essa transição para o socialismo, né? Então, isso vai fazer com que esse partido, né, ele vai divergir. Lenin, ele vai ser exilado, assim como outros intelectuais, e só volta depois, em outro momento da Revolução, tá? E aí, a Revolução de Fevereiro de 1917, a gente tem essas greves, motim do exército, manifestações. E em 1917, o governo de Nicolau II, ele vai ser retirado, né? E o poder vai ficar aí com os mencheviques, né? O Kerensky, que vai ser o secretário-geral desse poder. Então, a gente vai ter aí essa fase da Revolução, tá, pessoal? E aí eles vão, né, se comprometer aí, como diziam, com o desenvolvimento do capitalismo. A Rússia manteve-se na greve e não fizeram também uma reforma agrária. E aí a gente vem com Lenin, né? Lenin volta do exílio e agora ele vem pregando aí algumas ideias, como as teses de Abril. Nessas teses, ele vem incitando a população, dizendo pão, paz e terra, que é tudo que a população russa precisa naquele momento, né? Pão por conta aí da economia, né? População bem miserável, paz por conta da guerra, e terra pregando aí uma reforma agrária, né, divisão aí de terras, e isso vai fazer com que muita gente fique bem assustada, até internacionalmente, né, com medo de perder suas propriedades. E aí a gente tem, de fato, a Revolução de Outubro, que acontece, né, a Rússia, ela é retirada da guerra, a gente tem essa reforma agrária, né, as terras são redistribuídas para os trabalhadores do campo, a nacionalização de bancos, né, fábricas passaram, então, para a mão dos trabalhadores, e a Rússia passou a se chamar, então, de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Eu sei que depois vocês vão estudar melhor sobre esse assunto, né? Que aqui tudo muito rápido. A gente vai ter uma guerra civil, né? Do Exército Branco contra o Exército Vermelho. O Exército Vermelho, ele vai sair vencedor, né? Dessa guerra civil aí, que a gente chama de comunismo de guerra. O Exército Branco, a gente vai ter, então, aí as pessoas que estão apoiando, né, o retorno do rei, a monarquia, algumas pessoas que não eram a favor do comunismo, né, e aí a gente vai ter, então, a vitória do Exército Vermelho, tá, pessoal? E esse exército, ele vai ser vitorioso também por conta do Trotsky, né, que é o general que vai liderar, então, aí esse exército, que vai ser o braço direito do Lenin também nesse processo revolucionário.
E aí, no governo de Lenin, a gente tem uma NEP, né, uma política conhecida como NEP, que ela vem pregando liberdade do comércio interno, liberdade de salários, autorização para funcionamento de empresas particulares, né, e permissão de entrada de capitais estrangeiros para a reconstrução do país, né. A gente fala de socialismo, mas está aberto aí, então, ao capitalismo por conta também desse cenário que a Rússia se encontrava. E aí a gente vai ter a morte do Lenin, né, e aí ele vai morrer. Não se sabe muito bem, algumas pessoas dizem que foi por doenças, algumas pessoas dizem que outras questões também, só que com a morte do Lenin, o partido vai ficar dividido, né? Ou vai para Stalin, que seria o secretário, ou para o Trotsky, né? Que foi o capitão aí do Exército Vermelho. Só que aí Stalin, ele acaba, né, sendo secretário, ele tem mais influência no partido, então ele acaba aí substituindo o Lenin, ele vai abolir a NEP, vai criar os planos quinquenais, né? Ele priorizou o desenvolvimento industrial, né, criou fazendas do Estado e fazendas cooperativas, e também, né, o que é atribuído a Stalin é que ele vai perseguir e matar os opositores, né. Aí, pessoal, nosso exercitando desse assunto, que é muito amplo, né, e a gente viu aqui tão rápido, mas depois vocês vão se aprofundar. Derrotas na guerra, deserções, motins militares contra os superiores, greve nas fábricas, falta de gêneros alimentícios e combustíveis nas principais cidades, queda da produção, aviltamento dos salários, incapacidade governamental, desemprego e crescente miséria das massas, né? O quadro descrito no texto conduziu a crescente insatisfação da burguesia russa em relação ao governo do czar. B. Entrada da Rússia na Primeira Grande Guerra. C. Rebelião bolcheviques, né? Bolcheviques na China em 1900. D. Segunda Guerra Mundial em 1939. E a Revolução Russa em 1917. Só bem fácil, né? Claro que é a Revolução Russa, né? Esse cenário aí de miséria, de salários baixos, de pessoas assim, sem nenhuma estrutura, né, econômica, é um quadro muito complicado, né, de guerra, de tudo mais, e a gente tem um cenário aí para que essas ideias socialistas, elas sejam, então, influenciem, então, aí esse processo revolucionário, ok? Pessoal, não esqueçam de acessar a nossa plataforma e até a nossa próxima aula. Tchau!